Então, eu sou coordenadora do Cevap. Já, né, há algum tempo, desde quando começou até agora, ainda continuo sendo a coordenadora. Isso foi em 2011. Nós já estávamos trabalhando no Promemória São José dos Campos, que é um projeto que nós temos com a Câmara Municipal e com a Fundação Cultural, e que nesse projeto nós trabalhamos e buscamos, né, reconstruir a história da cidade de São José dos Campos, trabalhando a documentação, digitalizando a documentação. E eu me perguntei na época, puxa vida, nós temos todo um trabalho, né, feito, inclusive publicando livros a respeito da história de São José dos Campos. Nós temos a obrigação moral de fazermos isso aqui também na instituição. Nós temos que criar, né, um centro que vai preservar a documentação, que vai buscar, por exemplo, a oralidade, né, trazer depoimentos de professores, de alunos, enfim, criar uma possibilidade de ter tudo isso não só digitalizado, mas arquivado, né? Porque eu sabia que tinha muitos documentos sobre a história de São José, a história da Univap, que estavam cada um no local, né? A gente sabia que tinha algumas coisas que estavam na FEA, outras coisas na Faculdade de Direito, outras coisas no centro, ou seja, estavam dispersas. Não havia uma institucionalização, um centro, né? Um órgão que pudesse realmente dar conta desse trabalho. Só que no primeiro momento foi autorizado a criação de um núcleo. Tá? E a dificuldade maior no começo foi que nós não tínhamos um lugar. Então esse núcleo, ele funcionava onde é o laboratório de história, de pesquisa e documentação histórica que fica no IPD. Né? Então foi uma construção, aliás, tudo foi uma construção, né? Porque mesmo, por exemplo, o processo da criação do Cevap, a gente tem, por exemplo, no primeiro momento, ele é um núcleo. No segundo momento, nós conseguimos um lugar amplo, né, lá no subsolo do Bloco 5. Então, nós, né, de núcleo, nós passamos a centro e depois nós conseguimos a portaria com a institucionalização do centro. É muito bacana, né, porque a memória institucional é algo que tem que ser preservado. E como aqui no curso de História a gente já tem essa tradição, porque a gente tem o Promemória, onde toda a história da cidade ela é digitalizada por meio de um convênio que foi feito entre a Univap e a Câmara Municipal. Então, como a gente já tem essa tradição, a partir do momento que a gente preserva a história da cidade, nada como justo a gente preservar a história da nossa instituição. Mostra como essa referência de universidade ela foi construída com o passar dos anos, né? Ou seja, ela é uma grande universidade hoje, não foi à toa, né? A gente tem que sempre lembrar das pessoas, dos fatos, de tudo que ajudou a construir a universidade que nós temos hoje. Não é importante só pela existência, né? Ele tem que cumprir um papel, né, de responsabilidade, inclusive social, que a gente fala de extroversão. Né? Hoje a gente fala da história pública, ou seja, a história não pode ficar fechada, né, dentro da universidade. Ela tem que cumprir o seu papel social também. Então, é nesse sentido que o Cevap ele tem uma importância fundamental. Né? Ele leva a universidade, a história da universidade, a história das pessoas dessa instituição para a comunidade. Né? Então, vai além dos muros, né, institucionais. É o legado que a gente pode deixar, né, para os novos historiadores que virão e também para a própria história da universidade, né, para construir o que ela é e o que ela pode vir a ser, né? A questão da identidade. Então, a memória, ela é fundamental, né? Então, só se constrói história com memória. A gente faz muita transcrição, né, de áudio lá, então tem muitas entrevistas porque, assim como as outras professoras falaram, o Cevap ele é uma instituição, né, é um projeto onde se tem muita história oral, então a gente faz muita transcrição de áudio, tem muitos documentos que chegam lá que às vezes estão escritos já desgastado o material, então a gente faz transcrição do material.
A gente também faz entrevistas, né, que também é muito interessante, também que a gente já fez. E projetos, né, como artigos e tudo mais. É muito interessante porque quando você faz um estágio dentro de um projeto de científico, né, você se sente um cientista, né, então você já começa a entrar nessa área de pesquisa. Então, acho que é interessante por isso, porque você vai ter uma bagagem maior e tal. Então, por isso, né, e por desenvolver também para outros projetos, né, como o meu TCC, que eu quero mais para frente tornar num mestrado, quem sabe, doutorado. Então, é por isso, né, por tudo isso. Meu nome é Maria Helena Alves da Silva, eu sou gestora de documentos aqui no Centro de História e Memória da Univap, e o meu trabalho aqui é fazer o recolhimento da documentação histórica da Universidade e da Fundação Vale Paraibana de Ensino. Então, nós fazemos o recolhimento, a catalogação, a higienização e a digitalização e a divulgação desses materiais que nós temos aqui no acervo. Então, são documentações acadêmicas das secretarias, dos diversos setores da Universidade e da Fundação Vale Paraibana de Ensino. Atualmente, o nosso acervo é composto por mais de 100 entrevistas e depoimentos orais que nós fazemos com alunos, funcionários, ex-funcionários e antigos alunos da Universidade e também da Fundação Vale Paraibana. Nós também temos mais de 129 mil fotografias que contam essa história, datando desde 1954 até o ano de 2014. Também temos centenas de recortes de jornais, negativos de fotografias, arquivos de vídeo, arquivos de áudio, todas essas coisas que fazem parte do cotidiano, que fizeram parte da história da Universidade do Vale do Paraíba. E depois de ter feito todo esse trabalho da digitalização e da catalogação, nós publicamos esses resultados no site da Univap e também nas nossas redes sociais com o intuito de divulgar a história da Universidade e da Fundação Vale Paraibana.